Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio, volume 2, semana 4. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Vamos lá pessoal, o estudo dessa semana continua com as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Vamos à atividade número 1, acompanha comigo na leitura, olha. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes, relacionados à venda de sapatos da cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. E segue aí na tabela. Número de sapatos com defeito. Média, o número de sapato é 36, a mediana 37 e a moda é 38. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses números, zeros e uns, é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos da cor. E aí nós temos algumas situações. Primeiro, eu vou começar pela moda. Falou aí que o número dos calçados foram aí nessa tabela apresentado através de média, moda e mediana. O que é moda, pessoal? Moda é aquilo que mais repete. E observa aí que a moda é 38. Ou seja, o calçado que tem o maior número de reclamação é o calçado de número 38. Então eu já sei que ou a resposta é a letra A ou a resposta é a letra D. Por quê? Porque o calçado, então vamos colocar aqui, ó. O calçado é o de número 38, tá bom? Porque moda é aquilo que mais repete. A média não é. A média é o 36, a mediana é o 37. Então o maior número de reclamações é o calçado de número 38, porque ele é a moda. Tá bom? Agora eu quero saber a cor. É branco ou preto? Ele falou que os brancos, vou fazer assim, ó. O branco, ele utilizou o 0 para representar. E o preto, ele utilizou o 1 para poder representar. E quando ele fez a média de zeros e 1, então ele colocou assim, ó, a média de zeros e 1 deu 0,45. Qual o sapato que tem maior reclamação? Branco ou preto? E aí, eu quero te chamar a atenção aqui é o seguinte. Como aqui está mais próximo de 0, a reclamação foi do branco, que é 0. Por exemplo, se fosse 0,6, 0,6 é mais próximo de 1. Então a maior reclamação seria do 1. E aí a gente pode fazer algumas continhas só para te provar isso que eu estou te falando. Por exemplo, se fossem 4 sapatos, 2 brancos e 2 pretos, ficaria 0, mais 1, mais 1. Calculando a média aqui, ó, eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 4, né? 2 brancos e 2 pretos. O que vai acontecer? 2 dividido por 4 vai dar aqui 0,5. Ou seja, metade, metade. Nem branco, nem preto. Se fossem aqui 3 brancos e 1 preto. 0 mais 0 mais 0 mais 1. Vou dividir por 4. Isso vai dar 1 sobre 4, que vai dar 0,25. Ou seja, o maior número de calçados é o branco. Observe que o resultado ficou mais próximo de 0, né? E se fosse 3 pretos e 1 branco? Ou seja, 0 mais 1 mais 1 mais 1. 3 pretos e 1 branco. Isso vai dar 3 quartos, que vai dar 0,75. Observa
que quando a maior quantidade é de calçado preto, a média vai para próximo do 1. Então, como aqui a média é 0,45, essa média está mais próxima de quem? Do 0, que são os calçados brancos. Ou seja, a maior reclamação é em cima dos calçados brancos. De número 38. Então, a resposta certa aí é a letra A, calçados brancos, de numeração 38. Beleza? Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão número 2 diz o seguinte, olha. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. E eu vou colocar aqui o gráfico ao lado. Observa que eu tenho aí idades 9 anos, 12 anos e 18 anos, né, que é o nosso gráfico aqui na horizontal. E eu tenho a frequência, ou seja, quantas pessoas têm 9 anos, quantas pessoas têm 12 anos, quantas pessoas têm 18 anos, que é o nosso eixo aqui na vertical. E aí está falando o seguinte, olha, qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Pessoal, o que é moda? Moda é aquilo que mais repete. Qual é a idade aí que mais repete? 9 anos tem 21 pessoas. 12 anos tem 15 pessoas, conforme a gente vê no gráfico. 18 anos tem 12 pessoas. Ou seja, a idade que mais repete é 9 anos. Então aí, resposta, a moda é 9. Ok? Lembrando que a moda é a variável de estudo, no caso, a idade. Porque senão você pega lá na letra E, a letra E desse vestibular, do Enem, tem 21. Mas a moda não é a quantidade de vezes que repete, mas sim a variável que repete em maior quantidade. E a variável aí é 9 anos, ok? Vamos fazer então a questão de número 3, vamos lá. Vamos lá, pessoal, questão de número 3, olha. 5 amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina, nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos 3 valores obtidos para escolherem o carro mais econômico. Ou seja, o que teve a maior média. Os dados estão apresentados na tabela ao lado. Então vou colocar aqui, olha. Então eu tenho aqui os carros, os amigos, né, dos carros do 1 ao 5 e as médias dele em setembro, outubro e novembro. Aí está falando assim, olha, qual carro os amigos deverão escolher para a viagem? Qual carro eles devem escolher? Bom, observa, pessoal, que está falando de média, né? Se está falando de média, vamos fazer a média aí desses amigos. Vamos pegar o carro de número 1, olha. O carro de número 1. Eu vou somar, dá uma olhadinha na tabela. Já que eu quero a média dele, eu vou somar os valores e vou dividir por 3. Lembrando que quando eu falo de média, eu chamo de X, né? E um tracinho em cima. Então o carro de número 1, a média dele, eu vou colocar assim, ó, média 1. Somando os 3 valores, é 6,2 mais 9 mais 9,3 dividido por 3. Somando tudo isso aqui, vai dar 24,4 dividido por 3. Isso vai dar 8,133. Vai dar uma dízima, né? O carro de número 2, então eu vou fazer assim, ó. A média 2. A mesma coisa, vou somar os 3 valores. Então vai ficar 6,7 mais 6,8 mais 9,5. Tudo aí na tabela, né? Dividido por 3. Somando esses 3 valores, vai dar 23 dividido por 3, dá 7,66. Também dá uma dízima aqui. O carro de número 3, ou seja, a média 3 aqui. Somando os valores aqui na tabela, olha, dá uma olhadinha, 8,3 mais 8,7 mais 9 dividido por 3, essa soma vai dar 26 dividido por 3 é igual a 8,6. Pronto. O carro de número 4, vou colocar aqui,
a média desse carro. Somando os três valores aqui da tabela, 8,5 mais 7,5 mais 8,5 dividido por 3. Esse somatório vai dar 24,5, que divide por 3, vai dar aqui 8,166 e uma dízima também. O carro número 5, pessoal, dá uma olhadinha aqui nos três valores, olha. O primeiro mês, 8. O segundo mês, 8. O terceiro mês, 8. Não precisa somar, né? Se você somar, vai dar 24, que dividido por 3 é 8. Então, como os valores são todos iguais, não precisa somar. Então, a média do carro de número 5, a gente já tem que é 8, ok? Aí está falando o seguinte, o carro escolhido é o carro que tem a melhor média. Portanto, qual o carro que tem a melhor média? 8,1, 7,6, 8,6, 8,1, 8, ou seja, 8,6, né? O carro que apresenta a melhor média é o carro de número 3. Portanto, a resposta correta aí, letra C, carro de número 3. Beleza? Vamos fazer então a próxima questão. Vamos lá. Questão número 4. Em uma fábrica de refrigerante, é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafa fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está representado no quadro ao lado. Então, olha, aqui está o quadro. A quantidade de garrafas fora da especificação, ou seja, nenhuma garrafa, uma garrafa, duas garrafas, três garrafas, e a quantidade de dias que isso foi identificado. Por exemplo, uma garrafa fora da especificação durante 5 dias, ou seja, uma garrafa se repete por 5 vezes. Duas garrafas fora da especificação durante 2 dias. 3 garrafas fora da especificação também durante 1 dia. Aí está falando o seguinte, a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Pessoal, nós estamos falando de média. E aqui tem repetição, né? 0 garrafa durante 52 dias, ou seja, 0, 0, 0, 0, 0, 52 vezes. Tem repetição. Quando eu tenho média com repetição, é o que nós chamamos de média ponderada. Ok? A média ponderada tem a tabelinha aqui. Lembra que eu falei com vocês nas semanas anteriores, quando nós falamos de média? Tem a tabelinha, é mais fácil você gerar uma outra coluna na tabela para calcular a média ponderada. Tá bom? Qual que vai ser a coluna que eu vou gerar? Eu vou gerar a coluna do XI vezes o FI. Lembrando que o XI é o quê? É a variável. O FI é a quantidade de vezes que eles se repetem, porque eu vou calcular a média. A média vai ser o somatório do XI vezes o FI dividido pelo somatório do FI. Ok? É aquilo que nós fizemos na semana de número 2. XI vezes FI, eu vou fazer aqui o produto e depois eu vou somar, porque esse símbolo é para somar. O FI é a frequência, ou seja, quantos dias isso aconteceu? É o somatório dessa coluna aqui. E ele já falou no enunciado, né? Falou que é 60 dias. Então fica mais fácil fazer desse jeito, bastando gerar apenas uma coluna, né? Fica mais prático. Então vamos multiplicar aqui, ó. Então essa coluna aqui é a multiplicação dessas duas. 0 vezes 52. 0. 1 vezes 5. 5. 2 vezes 2. 4. 3 vezes 1. 3. Agora eu vou somar, porque aqui é somatório dessa coluna. 0 mais 5 mais 4 mais 3 dá 12. Então aqui eu já sei que é 12. E o somatório aqui é o somatório dessa coluna, que é a quantidade de dias, que já falou no enunciado, né? Se somarmos isso aqui, vai dar 60, né? Que é a quantidade de dias que a vistoria foi feita. Então aqui, olha, vai ficar 12, que é o somatório de XI vezes FI, dividido pelo 60. 12 dividido por 60, você pode fazer isso aqui completando com 0 aqui, né? Já que não vai dar para dividir, por exemplo, 12
divide por 60? Não, eu completo com 0, 0,120 dividido por 60, 2, sobra 0. Então vai dar aqui 0,2, ok? É uma questão do Enem, a alternativa correta aí, deixa eu pegar aqui, é a letra B, 0,2, beleza? Vamos para a última questão de hoje, questão de número 5, vamos lá. Questão de número 5. Os alunos da disciplina de Estatística de um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20, 10, 30 e 40% respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é de... Bom, pessoal, a gente já sabe que a média de aprovação aí é de 60 pontos. Então aqui, ó, quando eu fizer a média, essa média tem que ser no mínimo 60. Eu coloquei igual, que é o mínimo, né? Eu poderia colocar assim, ó. Eu poderia colocar maior ou igual, né? Porque ele vai ser aprovado. Mas eu vou colocar igual porque eu quero a nota mínima, tá bom? Então eu vou fazer o cálculo em cima da nota mínima. Pronto, 60 pontos. É uma média aritmética ponderada. Observa aqui, tem a prova e tem o peso da prova. Ou seja, esse peso é mais ou menos assim, ó. Primeira prova, 46 pontos. O peso 20 é como se esse 46 repetisse algumas vezes, tá bom? Porque tem um peso de 20%, entendeu? Então é uma média aritmética ponderada. Aquilo que nós fizemos no exercício de número 5. Somatório de xi vezes fi dividido pelo fi. A diferença é que aqui ele não deu ela em tabela, mas é uma média aritmética ponderada. Se você quiser organizar esses dados em tabela, pode, tá bom? Então assim, olha, eu organizei mais ou menos aqui para você entender, ó. Primeira prova 46, segunda prova 60, terceira prova 50. Eu quero saber quanto que ele vai tirar na 4ª prova para ele ter 60 pontos. E aqui tem o peso das provas. Eu vou passar essa porcentagem para decimal, para não ficar com os números tão grandes, tá bom? O que é o 20%? 20%, ó, é 20 sobre 100. Que quando eu cancelar aqui 0 com 0, vai ficar 2 sobre 10, que é 0,2. Ok? Então aqui já vou fazer direto. O que é o 10%? É 0,1. O 30%? 0,3. 40%? 0,4. Pronto. Eu falei que é a mesma coisa da questão do número 4, né? A diferença é que não está em tabela, ou seja, eu vou ter que multiplicar tudo e depois dividir pela somatória das repetições. Quem que é as repetições aqui? As repetições são os pesos, tá bom? Então eu pego cada nota, ó. Primeira prova, 46 vezes 0,2, então, ó, 46 vezes 0,2 mais, lembrando, ó, é um somatório, né? O somatório dos produtos. 60 vezes 0,1, 60 vezes 0,1, mais 50 vezes o peso, que é 0,3, 50 vezes 0,3, mais a outra prova que eu quero descobrir, eu não sei quanto, então eu chamei de x. X vezes 0,4. X vezes 0,4. Dividido pelo somatório das frequências. A frequência é a quantidade de vezes que repete. Nesse caso aqui, são os pesos, olha. Ó, vou repetir então e vou somar os pesos. Então é 0,2 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4. E tudo isso tem que ser igual a 60 pontos, para ele ter nota mínima, né? Como eu disse a vocês, eu poderia colocar maior ou igual, mas eu quero a nota mínima, né? Então vamos fazer os produtos aqui, ó. 46 vezes 0,2 vai dar 9,2. 60 vezes 0,1 vai dar 6. Mais 50 vezes 0,3 vai dar 15.
mais x vezes 0,4 é 0,4x. Observa, pessoal, que esse somatório aqui embaixo, ó, isso aqui vai dar 1. Por que vai dar 1? Eu somei 20, 30, 60, 100%. 100% em decimal é 1, ok? Então vai dar 1. Eu não preciso nem colocar ele, eu coloquei ele aqui para manter a mesma estrutura que eu fiz no anterior. Porém, sem utilizar a tabela, né? Porque aqui não foi dado em tabela. Igual a 60. Esse 1 aqui embaixo não tem valor nenhum. Vamos somar esses três aqui, ó. Que eu tenho aqui uma pequena equação. Somando esses três, vai dar aqui 30,2 mais 0,4x tem que ser igual a 60. Vou pegar esse 30,2, vou passar para o outro lado, vai ficar 0,4x é igual a 60 menos 30,2. Continuar aqui. Então, 0,4x é igual a 60 menos 30,2 vai dar 29,8. O 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar aqui, ó, x 29,8 dividido por 0,4. Essa divisão vai dar 74,5, sendo a nota mínima que ele precisa tirar na quarta prova. Portanto, a alternativa correta desse vestibular aí é a letra C. Ele precisa tirar no mínimo 74,5 pontos na quarta prova. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? E se inscrever no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!